Olá, pessoal do canal. Nós estamos aqui para discutir, dialogar a respeito de um dos lemas da Reforma Protestante, a sola fide, somente a fé, como meio de justificação do homem diante de Deus. Eu estou aqui com o nosso amigo João, peço que ele se apresente melhor para que vocês possam estar conhecendo quem vai estar debatendo a respeito desse assunto comigo. Boa noite, Railan, boa noite, amigos, irmãos. Eu sou o João, sou membro de uma igreja evangélica cristã aqui de Belém do Pará, e é um prazer muito grande estar nessa live, debatendo com o irmão a respeito de um tema assim divergente, complexo, né, mas gostoso. Então, desde já agradecer aí a oportunidade e que a gente possamos debater ideias, não pessoas. Exatamente. Então, o João se apresentou, vocês, a maior parte aqui do canal já me conhecem, mas creio que pessoas que não me conhecem ainda estarão vendo esse vídeo. Eu me chamo Railan Marques, sou ex-protestante e hoje eu vou discordar do João, das ideias dele. E nós não vamos brigar, vamos dialogar, sim, debater ideias, né, respeitando cada um a ideia do outro. E nós vamos dar início aqui ao debate. E eu acho interessante iniciar o debate definindo o que nós vamos debater, que é a sola fide. Então a definição que eu daria é, para a sola fide, somente a fé. Somente pela fé o homem é justificado sem a necessidade das obras. Creio que seja essa a definição. Se eu estiver errado, que o João me corrija ou acrescente algo. É isso, João? A definição da sola fide defendida por Lutero? Essa, na realidade, de fato, essa é a base divergente de toda a sola escritura, né? O ponto mais culminante, né, da divergência entre nós apenas principalmente a sola fide, né, que é a justificação pela fé, a salvação somente pela fé, não incluso as obras, não fé mais obras, mas somente pela fé em Jesus Cristo que somos salvos. Esse é o ponto que eu vou defender. Certo, então vamos dar início. Eu gostaria de iniciar, né, esse debate perguntando ao nosso amigo João se existe alguma base clara na Bíblia que afirme, que confirme, que ateste essa doutrina que se chama, conhecida como sola fide, essa visão protestante. Melhor dizendo, somente a fé. Existe um texto bíblico, vários textos que apoiem essa ideia. Se existe, nos apresente esses textos. Sim, existe sim, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos 3, 28, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, são os dois primordiais que mostram a base bíblica da doutrina da sola fide. Seria bom que você quer que eu leia? Seria bom, À vontade. O importante, mais importante ainda, é que fique claro esses textos. Romanos 3, 28, que diz assim mesmo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E quando a gente vai para Efésios, capítulo 2 de Efésios, aqui, Efésios capítulo 2, pode dizer o seguinte, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esses são os dois textos mais, assim, além de ter também Romanos 5:1, Romanos 1 também fala bastante pela justificação pela fé, sem as obras, né? Então esse é o ponto que eu apresento
como passagens bíblicas que apontam que somente pela fé nós somos salvos e não pelas obras. Então, essa é a sua resposta, né? Sim. Concluiu? Sim, fica à vontade. Certo, agora eu vou comentar aqui a sua resposta. Vamos lá. Eu concordo que o homem é justificado pela fé. A igreja concorda que o homem é justificado pela fé. Porém, o problema é essa palavra somente. Porque nós estamos discutindo fé e obras. Quando eu coloco somente, muda muita coisa. Se o João aqui no início do debate dissesse o homem é justificado pela fé, não necessitaria debate, eu pararia aqui mesmo, porque eu concordo, a Igreja Católica concorda que o homem é justificado pela fé. Isso não temos dúvida, é indiscutível. Ele citou alguns versículos para apoiar a sua resposta, inclusive Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, vou ler aqui, tradução protestante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Um texto que parece muito claro, né, que traz essa ideia da justificação pela fé. Agora, vamos fazer algumas observações. Eu falei aqui no início da minha resposta que o problema é a palavra somente. Essa palavra somente pela fé, o somente pela fé, não existe em nenhuma passagem bíblica no sentido positivo de que o homem é justificado somente pela fé. Em Efésios 2, 8, é um texto muito interessante e parece muito claro e parece apoiar a ideia protestante. Vou ler aqui novamente que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós isolarmos esse versículo de outros contextos, de outras passagens bíblicas, vamos ter justamente essa ideia, que é pela fé e sem a necessidade das obras. Né? Então, o versículo 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qual o entendimento da Igreja Católica, da visão da Igreja Católica? Qual a visão, a concepção católica disso? É que o homem, nós concordamos, ele é salvo pela graça de Deus mediante a fé. Se a Bíblia fosse só esse texto, nós pararíamos aqui. Já teríamos a conclusão, pela graça mediante a fé. Mas temos que considerar outros textos da Bíblia que fazem menção a obras, necessidade de obras. Porque a fé, ela não é algo abstrato. Ela não é algo, é simplesmente um crer vazio, sem provas. Porque as obras da fé, não as obras da lei, elas justificam. Agora, as obras que são dispensadas para a justificação do homem são as obras da lei de Moisés, os sacrifícios, os dias de festas. Essas obras não têm valor algum para a justificação. Essa é a minha resposta. Porém, as obras que vêm da fé, obras feitas na fé, feitas em Cristo, essas sim justificam o homem e contam também para a justificação. Agora o João pode me fazer uma pergunta, elaborar uma pergunta, é a vez dele elaborar para que eu responda. Fique à vontade. Pois podia até aceitar o teu argumento, Renan, se baseando em Romanos 3, 28. Porém, quando você vai para Efésios, já não está falando de obra de lei, está falando de obra normal. E outra coisa, a lei, para que foi dada a lei? Para que nós tivéssemos o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Daquilo, ou seja, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. A lei, por isso Jesus Cristo veio cumprir a lei, para que nele, por ele, somente pela fé, pelo crer nele, nós alcançássemos salvação. Nós não somos salvos por conta da obra que fazemos para Deus.
mas pela obra que Deus fez por nós na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Então, o pecado é a transgressão da lei que cumpriu em Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor deu a lei justamente para que o homem cumprisse, mas ele sabia que o homem não era capaz de cumprir. Então, Jesus Cristo veio para cumprir. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu sou, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu sou justificado. Eu passo a ser chamado de justo, não sem pecado, mas justificado por Deus. Por quê? Porque Jesus assumiu meus pecados na cruz do Calvário. Eu passei a ser justo por conta dele, porque por mim somente, pelas minhas obras, pelas obras da lei ou as obras do homem, eu não teria como ser justificado. Isso é muito claro em Efésios 2. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sendo pela graça sois salvos. Que graça é essa? A graça que foi nos dada por Jesus Cristo, por Deus em Jesus Cristo. E aí diz que é pela fé. Pela fé, pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Não diz, olha, pela graça sois salvos, mediante a tua fé e as tuas obras. As nossas obras, elas são consequências da nossa fé. Porque tem muita gente que faz boas obras. Mas eu te pergunto, se não tiver fé, alcançará a salvação? Não. Tu quer um exemplo maior disso? O ladrão da cruz. Qual foi a obra que ele teve? Ele foi salvo por quê? Porque ele apenas creu. E por conta disso, ele ouviu da própria boca do próprio Cristo: estarás comigo no paraíso. Então ele não fez obra nenhuma. As obras deles eram más. Ele não fez obra nenhuma. Então, é a sua vez de perguntar. Tá? É a sua vez de perguntar, elaborar uma pergunta para mim. Tá bom? Tá bom, então. Ok, essa foi a minha argumentação em relação à tua resposta. Tá, ok. Tá? Então, eu vou partir para Romanos, te perguntar para Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. O que é que você tem a me dizer, meu amado irmão, sobre Romanos 3, 28? Que fala justamente isso, né? Diz assim: que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, aquilo que eu acabei de te falar, né? Se Deus é um só e justifica pela fé, a circuncisão e por meio da incircuncisão, ou seja, para judeus e para gentios, observava a fé, e para gentios que fomos alcançados pela graça. Aqui não está falando só de judeus, só de Antigo Testamento, está falando para nós, circuncisos e incircuncisos. O que é que você tem para me dizer a respeito dessa passagem que fala de circunciso e incircunciso? Ou seja, para judeus, que é a marca da circuncisão, da aliança antiga, mas para incircunciso, que somos nós, gentios, que fomos alcançados pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Certo. Concluiu? Pergunta, né? A sua internet parece que está um pouco ruim. Eu vou até falar aqui a sua pergunta, pelo que eu entendi. Você quer saber o meu posicionamento a respeito de Romanos 3, 28, que diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Antes de responder a respeito desse texto... Mas Rairon, e completa com o versículo 29. Sim. Entendendo? 28, depois 29. Sim. É porventura Deus somente dos judeus e não eu também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Aí vem um 30. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, está falando de Antigo Testamento e Novo Testamento, de lei e de graça, que todos os antigos do Antigo Testamento também foram salvos, alcançaram a graça pela fé em Deus, né? E os novos somos nós, os gentios, pela graça que é Jesus Cristo. Então, aqui está falando de circuncisos e incircuncisos, judeus e nós, gentios, que fomos alcançados. O que é que você tem para me dizer a respeito disso? E pela fé, nada pelas obras. Vamos lá. Eu vou usar o meu tempo aqui de 5 minutos, vou falar até mais rápido, para mim concluir o argumento e a sua contra-argumentação a respeito de Efésios 2:8, que diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras.
ali está falando do ato salvador de Deus. Deus, ele que toma a atitude inicial da salvação, ele dá a graça, ele dá a fé. Porém, o homem, ele não pode ter uma fé vazia. Eu vou até citar esse texto mais tarde, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, o texto, ele faz menção a uma fé com obras. E quando o texto diz, isto não vem de obras para que ninguém se glorie, isso é porque Deus não olhou as minhas obras para tomar a atitude de me salvar. Porque, evidentemente, eu concordo, pelas minhas obras não posso ser salvo. Mas eu posso ser salvo pela graça de Deus, pela fé, e eu cooperando com essa fé com as minhas obras. Aí sim, essas obras feitas na fé em Cristo, elas contribuem para a minha salvação, sim. Sobre o ladrão da cruz, naquele momento, ele não teve mais oportunidade de fazer obra nenhuma. Portanto, Cristo olhou para a disposição que ele tinha de fazer obras. Evidentemente, se ele continuasse vivendo, se ele descesse daquela cruz, ele iria ter boas obras para apresentar a Deus. E sobre a sua pergunta, você diz que todos foram justificados pela fé, circuncisos e incircuncisos. Evidentemente, a fé ela é meio de justificação. Agora, o que eu venho dizendo é que não é somente pela fé, não é somente a fé. E você faz menção aqui do Novo Testamento, pela graça, não é mais pela lei, é pela graça. Nós temos que entender que agora, no tempo da graça, Deus, Jesus Cristo, não nos deixou viver sem uma lei. Nós temos a lei moral de Deus, e é por essa lei que nós vamos ser julgados. É perante essa lei que nós devemos agir. E se nós temos más obras, por essa lei, essas más obras serão condenadas, e nós seremos condenados juntamente com nossas más obras. Por nossas boas obras, nós seremos salvos. Mas, pela fé, não é só obras, mas também não é só fé. É isso que eu defendo, fé mais obras. Agora você pode comentar minha resposta, fica à vontade. Você acrescentou aí obras em Efésios 2, 8, 9. O texto é bem claro. O texto não fala de obras. O texto diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. A palavra é bem clara, não vem de obras. Estamos falando aqui de justificação pela fé. Então, o texto é bem claro, quando toca de obra, fala que não vem das obras, para que você não se glorie. Entendendo? Vem apenas da fé. Então, você acrescentou uma coisa que o texto não dizia. As obras, ela é uma consequência, como eu te falei, da fé. Ela não é a razão da tua fé, da tua salvação. Salvação está atrelado à justificação. Não tem como desatrelar a justificação da salvação. Entendeu? Quando você é salvo, você já foi justificado pelo Senhor. Então, não é obra. Não tem obra. Muito embora as obras sejam importantíssimas, sim. Mas a obra é importantíssima para quê? Para que exponha a tua verdadeira fé. A fé salvífica, aquela fé que salva. Não aquela fé da boca para fora, como muitos nós vemos ter. Entendendo? Muitos dizem, eu creio, eu creio, eu creio. Mas o próprio Senhor Jesus, ele nos alertou. Esse povo me ama de lábios somente, apenas de dizer. Então, assim, não é aquela fé que vem do coração, a fé genuína, aquela que salva. Entendeu? É disso que nós estamos tratando. Da fé de pessoas que buscam a salvação em Cristo Jesus, que deixam de viver a sua vida para viver a obra de Cristo, fazendo a obra sim, mas salvos. A obra como consequência da fé, não a fé como consequência da obra. Muito embora Tiago vai dizer lá, e depois a gente vai entrar a respeito disso, né, que a obra sem fé é morta, mas aí é num outro contexto que Tiago falando, não tem nada a ver com Paulo, não tem nada a ver com Romanos e nem com Efésios. E a gente vai chegar lá na frente para explicar isso melhor. Vamos lá, eu não posso comentar agora a sua resposta, porque é a minha vez de perguntar. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. Qual a sua posição a respeito do texto? E eu tenho falado isso, é isso que eu tenho falado.
obras são importantes e contribuem para a salvação, como nos mostra a epístola de Tiago, que por sinal Lutero não gostava muito. Tiago, capítulo 2, versículo 24, que diz justamente o que eu venho afirmando. Tem que ser fé e obras para a justificação. Isso é o que eu afirmo. Você tem dito somente a fé. Tiago 2, 24 diz: vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Qual a sua interpretação desse texto? Bom, primeiramente, se nós crermos que Tiago está contradizendo Paulo, nós vamos ter um problemão de Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, né? Não existe uma contradição. E ainda se houvesse uma contradição entre os dois, entre Paulo e Tiago, eu ficaria com Paulo, que tem mais know-how, vou dizer assim mesmo, né? Foi o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Então, entre Paulo, a palavra de Paulo e de Tiago, eu ficaria com Paulo. Mas nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Paulo não está contradizendo Tiago e nem Tiago contradizendo Paulo. Na realidade, de fato, são duas situações bem diferentes. Paulo está falando da justificação pela fé para pessoas não salvas. E Tiago já está tendo ali um embate com pessoas salvas já, mas que não produzem as boas obras, né? E não se contradizendo, né? Tiago está dizendo o seguinte: como é que tu diz que tu tem boa fé, que tu é justificado, tu tem fé, mas tu não produz a boa obra? Tiago está contrapondo, ele está colocando esse pessoal em xeque, ele está colocando a fé salvífica desse pessoal em xeque, entendendo? E o próprio Jesus vai nos alertar a respeito disso, quando ele diz: a árvore que estiver em mim e não der frutos, eu a cortarei e lançarei no fogo. Ou seja, Tiago, ele não está contradizendo, ele está apenas colocando em xeque a fé desse pessoal em que a gente estava tratando naquele momento. Simplesmente isso que o texto está dizendo. Entendendo? Que quem tem a fé, é impossível não fazer a boa obra como consequência da sua fé. Quando você não está fazendo a fé, quando você não está fazendo a obra, consequentemente a tua fé ela não é salvífica, é da boca para fora somente. Vou comentar a sua resposta agora. Você diz que aqui não tratava de salvação esse versículo, e nós vemos que o contexto trata de salvação. Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que aproveitará? Vou ler novamente. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Ele fala de uma possível fé, manifestação de fé abstrata, sem obras. E ele está falando de justificação, porque ele está relacionando a salvação. E ele vai dizendo... falando várias coisas a respeito de obras de fé, e ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então existe uma fé sem obra, mas é morta. Então quando eu digo somente a fé, essa expressão somente a fé já exclui as obras. E se eu excluo as obras, o que me resta é uma fé morta. Então não tem como negar a importância das obras. E nós vemos aqui, no versículo 24, vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A única vez que a Bíblia fala somente pela fé, dizendo não somente pela fé. Não somente pela fé. Está falando da justificação mesmo diante de Deus, como nós vemos em outros textos que eu posso... demonstrar. As obras têm relação com a salvação. Por exemplo, o jovem rico, ele se aproxima de Jesus e diz: mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus poderia simplesmente ter dito: tenha fé. Você não precisa fazer, primeiro tenha fé, que já está resolvida a sua situação. Mas o que Jesus diz disse-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Então essa observância é um ato, é uma atitude, são obras. E essas obras devem contribuir para a salvação. Jesus mesmo falou. Você diz que não é possível ter fé
e não ter obras. Eu acredito, segundo a Bíblia, que é possível a pessoa manifestar fé. Lógico, não é fé salvífica. Por que não é salvífica? Porque não tem obra, e obra contribui para a salvação, obras feitas em Cristo. Nós vemos aqui, Mateus 7, versículo 21 ao 23, Jesus dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ora, quando Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele está falando de pessoas que evidentemente creem nele, professam fé, mas não fazem a vontade de Deus, não cumprem os mandamentos de Deus, não agem conforme Deus deseja. E ele continua dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres. Pessoas que faziam milagres, sobravam maravilhas, expulsavam demônios, essas pessoas tinham fé. Mas qual era o problema dessas pessoas? Faltava-lhes obras. E nós vemos Jesus concluindo e dizendo: no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Por que operários maus? Porque não agiam com boas obras. Eu vou concluir dizendo aqui: estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. O que temos aqui? Uma rica lição, um rico ensinamento. A fé, ela é operante, ela opera pela caridade, que não é uma caridade, não é um amor abstrato também, tem que ser algo atuante. Como é que devemos amar segundo a Bíblia? Se nós formos para a Epístola de São João, capítulo 3, versículo 18, diz: meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade, ou seja, por obras e em verdade, em obra e em verdade. Então este amor que manifesta a obra pela fé salva. Pronto, concluí. É sua vez de fazer a pergunta para mim. Se não estou enganado. Não, eu tenho ainda o tempo para dar minha réplica em relação ao que tu falaste. Pode ficar à vontade. Eu estava comentando, na verdade, a sua resposta. Aí, no caso, você não teria, mas eu vou dar esse espaço. Em relação ao que tu falaste de Mateus 7, 21, 23, a própria Bíblia já te diz isso. A própria Bíblia é clara. A resposta está em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 11, de 12 a 15. Eu vou relatar aqui para você. É disso que Jesus está tratando lá, quando ele diz assim mesmo, quando muitos chegarão a ele e dizer assim: Senhor, eu expulsei demônios, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. Ali Jesus não está falando de obras. Não está falando de obras. Não está falando de salvos. Está vendo? Não está falando de salvos. E eu vou te dizer o porquê. 2 Coríntios 11, 12 até o 15. Vai dizer assim mesmo: mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurar em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Simplesmente isso que o texto está dizendo. Ou seja, aqui está dando a resposta para Mateus 7, quando diz: Senhor, eu expulsei, eu fiz aquilo. Não está falando de obras boas, está falando de gente fraudulenta, gente que dizia fazer em nome de Cristo, mas fazia para o seu próprio ego, para si mesmo. Não está falando nada de obras aqui, de justificação desse que era bom, aquele que era legal, expulsar demônios. Não, o texto é muito claro. E para corroborar o que eu estou te dizendo, entendendo? O próprio Mateus 7, deixa eu ver aqui, Mateus 7, eu acho, Mateus 7, deixa eu ver se é esse texto mesmo.
Marcos 10. Marcos 10. Marcos. Rapidinho aqui, Marcos 10. Marcos 10, 17 e 19. Marcos 10, 17 e 19 achei, amém. Diz assim mesmo. E pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, certo? Aí a resposta desse versículo que você mesmo citou, está lá no final dele mesmo, tá entendendo? Você colocou um versículo aí, mas acho que você, falando da justificação, né? E diz... Jesus, olhando para ele, amou-lhe e disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo que é teu, tá entendendo? Da situação do que ele deveria vender, mas ele não o fez, se entristeceu. Aí Jesus dá todo aquele sermão, os apóstolos estão ouvindo, ou seja, não está falando de obra essa situação, está falando de sentimento humano, entendendo? O homem apegado às coisas materiais, não está falando porque ele era bom, porque ele deveria fazer isso, não, Jesus pelo contrário, precisa dar um sermão nele em relação a isso. Amém? Faça a sua pergunta agora, é a sua vez de fazer a pergunta. Vamos lá, meu querido. Eu vou bater aqui em Romanos 5. Romanos 5. Você pode ver que eu estou te dando só Romanos, tá vendo? Só Romanos. Tá vendo? Porque Romanos, nós sabemos que Romanos é a catedral doutrinária de todo o cristianismo, né? Vou dizer assim, de toda a doutrina cristã, está na carta aos Romanos. Então eu gosto muito dessa carta de Romanos. Romanos 5, novamente, diz assim mesmo. Sendo, pois, justificados pela fé, novamente, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, aí não diz obra, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que você entende? Já que esses textos que eu estou te apresentando, nenhum fala de pela fé mais obra. Não é o combo, o conjunto da fé e as obras. Só pela fé. Todos esses textos que eu tenho te apresentado têm dito somente pela fé. Você tem dito, mas o texto não diz somente. Fala a Bíblia. Eu li para ti Bíblia, eu não tenho dito porque a Bíblia está me dizendo aqui. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificado somente, não tem somente, pela fé, isso é verdade. Não falei somente, eu falei pela fé. Pela fé, concordo, tá na Bíblia. Mas não tem... Temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes. Agora, qual fé? É uma fé, um ato simplesmente de crer? Não. É a fé que Tiago fala, fé com obras. A Bíblia não é só esse texto que Paulo escreveu aos Romanos. Nós somos justificados pela fé, isso é verdade. Paulo, você até fez menção disso, Paulo, ele não discorda de Tiago, nem Tiago de Paulo. Eles falam da mesma coisa, só que cada um de uma visão diferente. Tiago está contemplando as obras. As obras que são meio de justificação juntamente com a fé. Paulo contempla a fé, que é meio de justificação juntamente com as obras. Se eu vou pegar aqui ao pé da letra, somente a fé. Quando eu pego somente a fé, é aquilo que Tiago diz. O protestantismo acaba defendendo aquilo que Tiago diz, que não poderá salvar. Ele diz, porventura, essa fé poderá salvá-lo? Quando diz somente a fé, é isso. Se eu digo somente a fé, não tem lugar para obras. Exclui obras. Abre mão das obras. Somente a fé é somente a fé. Nada mais claro que isso. Somente a fé. Então, já foi embora as obras. Então, nós somos justificados pela fé, sim. Mas é uma fé que opera pela caridade. Não devemos esquecer outras passagens. É uma fé que age em nós com obras. Nós cooperamos com as nossas obras. Então, você pode comentar a minha resposta e depois eu vou estar lhe fazendo uma última pergunta e depois nós vamos para as
considerações finais. Pode comentar aí a minha resposta. Olha aí, você diz que é a obra que contribui para a fé. Não. Está entendendo? Não é isso. A obra é consequência da nossa fé. É impossível você fazer a obra se você não é salvo, se você não tem a fé, porque senão a tua obra vai ser morta. Você não consegue, você faz a obra para você mesmo. Mas quando você faz as boas obras, você não está fazendo para ti. É para Deus. Entendendo? Porque nós fomos justificados. Todos esses argumentos que eu te coloquei, todos esses de Romanos, nenhum fala fé mais obra. Somente pela fé. Se você acha que nós devemos fazer a fé, a obra, para contribuir com a nossa fé por nós mesmos, a Bíblia diz que tudo que fazemos de bom, para Deus é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Você sabe o que significa trapo de imundícia, né? Você sabe? Sim. Pois é. É aquilo que a mulher usava lá no tempo dos hebreus, tendo como absorvente. Ou seja, não serve para nada. E se nós nos vangloriarmos das nossas obras, meu querido, a graça não é mais de graça, ela passa a ser meritória. Ou seja, eu contribuo para a minha salvação. E a palavra de Deus não diz isso. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Nem no versículo que eu te pus, fala, pela graça somos salvos mediante a fé, mais as obras. Ou de fé igual à obra. Não, todos foi somente pela fé. Entendendo? Então, assim, se nós formos ter essa situação de, olha, nós temos que fazer obra para nossa salvação, ela deixa de ser de graça. Ela já passa. Se tu colocar 1 centavo ou 2 centavos na tua obra, para a tua salvação, ela deixou de ser de graça. Esse é o contraponto que Lutero teve. Porque a igreja católica, os irmãos católicos, na época, achavam que era um combo. Ou seja, tu tinhas que fazer, tu tinhas, vamos supor, indulgências e outras coisas mais, tu tinha que correr atrás para a tua salvação. Né? E quando o Lutero foi ler o livro de Romanos, ele percebeu que era somente pela graça, mediante a fé, e que não era pelas obras. Como a igreja naquela época, até hoje não acredito que tenha mudado, que a igreja pregava que precisava de penitência, precisava de indulgência, tu precisava como eu posso dizer, de situações para ganhar a tua fé, a tua obra. Ou seja, não era pela fé, era pelo aquilo que você fazia de bom. E isso trouxe um pensamento muito ruim naquela época, quando foi visto essa situação de Romanos. Mas vamos lá. Eu vou agora fazer minha pergunta, é isso? Até me perdi um pouco aqui, mas pode fazer se você tiver uma pergunta. Sou eu. Vamos lá, eu vou fazer essa pergunta aqui que está em Romanos, de novo. Sim. Romanos, dessa vez o capítulo 1. Eu coloquei o capítulo 3, coloquei capítulo 5, coloquei capítulo 1 também, mas agora eu vou colocar esse Romanos 1,16. Olha bem. Diz assim, Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim mesmo. Porque não me envergonho, que é Paulo falando, o motivo pelo qual ele não se envergonhava. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, o quê? Crê. Está vendo? Primeiro dos judeus e também de grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Não é de fé em obra, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá de fé. Esse aqui é o versículo que nós sabemos que Lutero colocou lá. Né? Então, como você me explicaria isso? Novamente eu te colocando que a justificação aqui mostra claramente, é Paulo falando, hein? Não estamos falando de qualquer um, não, falando de Paulo. Como você me explicaria esse versículo dizendo que é somente pela fé e você ganha a graça porque crê em Jesus Cristo somente? Nenhum sentido aqui fala em obra.
Como você me explicaria isso? Vamos lá, eu iniciaria com uma correção. Eu não ganho a graça pela fé, é a graça que me faz ter fé. Sim. E nós concordamos. É a mesma coisa, é não isolar o texto. Se eu pegar só esse texto, dá a ideia que, pronto, eu creio em Deus, estou salvo. Mas não é bem assim. Jesus fala da árvore estando dando frutos, os galhos têm que dar fruto, as varas da videira têm que dar fruto. Se nós estamos ligados em Cristo, nós temos que dar frutos. Olha, a visão católica é a seguinte: Deus, ele dá a graça, nos dá a oportunidade de crer. Deus nos chama a crer, nós temos a opção de crer ou rejeitar o Evangelho. Se nós cremos no Evangelho, isso nos é imputado como justiça. Isso é a justificação pela fé. Agora, essa fé, o que eu tenho dito é isso, ela é operante, ela vai estar ao lado das obras, e estas obras, a nossa diferença está aqui, estas obras vão contribuir para a nossa salvação. Porque sem essas obras, essa fé que eu tive, ela é morta. Ela não faz sentido. Então, sempre que Jesus fala, quem crê em mim tem a vida eterna, aparentemente é uma sola fide, mas lá não tem somente. Nós temos que considerar todo o contexto bíblico. O contexto bíblico exige a nossa cooperação com a fé, exige as nossas obras. Eu vou fazer menção novamente aqui de Tiago, só um momento para me abrir aqui. Pronto, vamos lá, Tiago, onde ele diz, Tiago capítulo 2, versículo 22, vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Uma fé sem obras, com a ausência das obras, é incompleta. Então, quando eu digo somente pela fé, eu estou contrariando a Bíblia e dizendo que algo que é incompleto está me justificando. Dizendo que essa fé que é incompleta está me justificando. Porque eu volto a repetir, quando eu subtraio, quando eu tiro as obras da fé, só resta aquele crer abstrato. Um crer sem evidência, sem obras. Mas quando eu coloco as obras, é aqui que elas salvam, é aqui que elas contribuem para a salvação. Não sozinhas, eu deixo bem claro. Obras sozinhas não salvam ninguém. Mas as obras da fé, as obras feitas em Cristo, elas salvam. E detalhe, você tem enfatizado muito que quando as minhas obras elas cooperam para a minha salvação, ela já não, essa salvação não é mais de graça, ela é meritória. Mas vamos lá, mérito de quem? Mérito meu? Não. Nós temos que entender, a doutrina católica é muito bonita. Deus, ele nos dá a graça, ele nos dá a fé, e nós cooperamos com essa fé. Tem a nossa vontade, tem o nosso livre-arbítrio. Nós podemos crer, nós podemos rejeitar. Deus nos inspira para fazer o bem, mas eu ainda tenho o poder de fazer o bem ou não fazer. Mas quando eu faço, isso também contribui para a minha salvação. E quando eu deixo de fazer, isso contribui para a minha perdição. Então Deus é Ele que opera em nós. Ele opera com a sua graça, por meio da fé, através das nossas obras. E isso é mérito de Cristo. Essa fé ela é atuante dentro de nós. Porque Lutero defendia uma justificação pela fé, tipo assim, você é injusto, mas você crê, Deus lhe tem como justo. Mas na doutrina católica é dessa forma. Você crê, já pela graça de Deus, quem fez o ato inicial da salvação foi Deus, foi Ele que tomou partido e disse assim, eu quero salvar, agora cabe a mim aceitar essa salvação pela fé e cooperar com as minhas obras. Mas quando eu coopero, é a minha vontade unida à vontade de Deus. É Deus que está agindo em mim. É Cristo que opera a obra em mim. Essa obra não é mérito meu, deixando isso bem claro. Até um arrependimento que eu tenho de um pecado é um dom de Deus. É Deus que dá esse arrependimento. Então eu devo dar graças a Deus até, não pelo pecado, mas pelo arrependimento que eu tive. Porque parte do Espírito Santo, esse arrependimento é uma ação divina. O homem, ele é muito tendencioso ao mal. Deus tem que estar cooperando, aliás, agindo o tempo todo nele e através dele.
Então, essa é a minha resposta. Fica à vontade para comentar. Quando você colocou aí que Jesus Cristo falou, aquele que crê em mim, ainda que morto viverá, aquele que crê em mim terá a vida eterna, você colocou muito bem, aquele que crê. Não diz assim, olha, Jesus não está dizendo aquele que crê em mim, fazer as minhas obras, fazer as boas obras, terá a vida eterna. Não, ele apenas disse, aquele que crê. Tá vendo? É como eu te falei no início, nós não fazemos a salvação, nós não fazemos a boa obra para buscar a salvação, porque a salvação ela já nos foi dada por Cristo. Salvado. Como você falou, nós somos pecadores e somos feitos justos. Por que nós somos feitos justos? Porque nós cremos na morte de Cristo na cruz, que substituiu os nossos pecados e tomou sobre ele. A palavra de Deus diz que ele, está lá em 2 Coríntios, que ele se fez pecador, se fez maldito por conta de cada um de nós. Ou seja, quando Deus olhou para nós, não viu mais nossos pecados, viu em Jesus Cristo os nossos pecados, porque ele pagou na cruz do Calvário por nós. E isso tem algum mérito nosso? Foi pela obra? Porque se nós cremos que é pela obra, então você vai crer que o sacrifício de Jesus não foi completo, foi parcial, porque a outra parte depende da gente fazer. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus ele foi completo, parcial e lindo e maravilhoso. E não há nada que possamos fazer por conta própria para ganharmos a nossa salvação. Nós somos completamente dependentes e carentes da graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós passamos a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E é esse Espírito Santo da promessa, conforme diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que te conduzirá aos caminhos do Senhor, vai te conduzir, né, numa vida de santidade, não de impecabilidade, mas sim de santidade, ou seja, você vai melhorando cada vez mais, e com isso tu vai fazendo espontaneamente, porque tu é conduzido pelo Espírito Santo, quando você aceita essa santidade, a fazer as boas obras. Mas que isso é uma consequência da tua fé, somente da tua fé, porque você creu. Quando você creu, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, a obra, ela é importantíssima, ela vai dizer que tipo de cristão você é. Entendendo? Se você é um cristão daquele que fala da boca para fora, olha, eu creio, mas vai cair naquele em Mateus que diz, Senhor, Senhor, eu expulsei, eu curei em teu nome. Jesus vai dizer para ele, apartai de mim, Senhor do mal, eu não te conheço. Esse é o tipo de cristão que faz a obra por conta própria, a obra que não é para Deus, não faz a obra boa. Mas aquele cristão que tem a fé salvífica, que é conduzido pelo Espírito Santo, ele já foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Entendendo? A fé que ele tem em Cristo, na morte de Cristo, né? Alcançou a ele, então já justificou ele, ele pode ser considerado um salvo em Cristo Jesus. Amém? Esse é o meu ponto de vista, irmão. Tá bom, eu vou fazer uma última pergunta agora, tá bom? Aí você vai responder, eu vou comentar e depois a gente encerra aqui, tá? Porque não podemos prolongar muito. A minha última pergunta que eu vou lhe fazer, eu creio até que você pode responder bem rápido. Diga lá. No juízo final, no dia do julgamento universal, Deus ele vai considerar fé ou obras? A pergunta é essa. Como é que é? Você pode repetir, por favor? No juízo final, o critério que nós seremos julgados será a fé ou obras? Deus vai levar em conta no dia do juízo a fé que nós tivemos ou as obras que nós tivemos? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Pois é, depende do que você quer que eu explane. Por exemplo, se você já está como salvo, você vai ser julgado por quê? Se você já está condenado, você vai ter sido julgado por quê? Porque você não creu. Porque você não fez as boas obras, porque as obras eram más, as obras não eram para Deus, era para ti. Tu não eras um salvo em Cristo Jesus. Tu falara de Cristo Jesus, mas tu não era um salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque aquele que vai estar do lado das ovelhas, entram ovelhas, esses são os salvos.
A palavra de Deus diz em Salmos que o Senhor esquadrinha o teu coração. Antes de que tu abras a boca, ele já sabe do teu pensamento. Então o Senhor, ele sonda o nosso coração e sabe quando nós estamos fazendo a obra dele ou não. Entendendo? E quando você é justificado, a quem aqueles predestinou, esses o salvou. Entendendo? Então quando você é salvo, você não vai ser julgado. Você não vai entrar em julgamento por ser salvo já. Aí fica aquela situação, né, do galardão, né, e tal, tudo mais. Mas quem está condenado já está condenado. Por que foi condenado? Que Jesus vai separar os bodes. Por quê? Porque ele não creu. Ou mesmo que ele tenha crido, entre aspas, a fé dele não era salvífica. Era aquela fé que até Satanás sabe e tem. Entendendo? Satanás crê. Ninguém sabe mais as escrituras do que Satanás. Ele tentou Jesus pelas escrituras. Mas eu te pergunto, Satanás crê, tem fé. Mas e aí? Ele justifica essa fé dele com as obras do coração dele? Claro que não. Por quê? Porque ele é antagonista, né? Ele é contrário a Deus. Então ele jamais vai expressar aquilo que Deus quer no coração dele. Ele jamais vai ter nele o Espírito Santo que o conduzirá a fazer essas boas obras como consequência da tua fé em Cristo Jesus, né? Que te salvou, esse mesmo Cristo Jesus que te justificou perante Deus. Pronto, terminou a sua resposta, né? Agora eu comento a sua resposta. Eu gostei da sua resposta porque você falou que aqueles que não são ovelhas, né, os bodes que serão condenados porque fizeram umas obras. E as ovelhas, porque não tiveram, serão salvas porque tiveram boas obras. E porque creram, né? É justamente isso que eu tenho defendido. Seja bem-vindo ao meu lado, porque é isso que eu tenho dito o tempo todo. Qual é o livro? Qual é o livro? É Mateus 25, a partir do versículo 31, eu vou até ler esse texto, que diz assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Vamos lá, que aqui é interessante. Então dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Agora ele vai dizer a razão porque essas pessoas entrarão no reino. Diz o versículo aí, por favor. Versículo 35. Versículo 35, vou ler. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. E olha só, quanto é bonito isso. Perguntar-lhe a um justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Olha a resposta de Cristo. Então lhes responderá o rei: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizertes, fazer uma obra, fizertes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizertes. O texto em nenhum momento ele fala do tamanho da fé que a pessoa teve, mas fala das obras, porque o critério para o julgamento é obras. Mais à frente, Jesus diz, no versículo 41, voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Aí ele diz a razão: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aí ele fala as demais obras. Nós vemos aqui boas obras, obras de caridade, que é o que realmente vai decidir no momento do julgamento final. Então, só recapitulando, você diz somente a fé. Mas quando você diz somente, eu quero chamar a atenção de quem está acompanhando. Somente a fé, quando eu digo somente, é unicamente, só a fé. As obras estão descartadas. Então, se eu digo somente a fé, eu estou contrariando tudo isso aqui.
Tudo isso aqui. Tá. Agora, quando eu digo fé e obras, aí sim, eu concordo. Essas pessoas creram, praticaram boas obras e foram salvos. Então, esse foi o meu comentário. A sua pergunta para a gente finalizar aqui, nós vamos... Vai lá, rapidinho, só um adeno aí. Lê para mim... Não, lê para mim somente o versículo 46, desse mesmo capítulo que você citou aí de Mateus 25, que está falando dessas obras todinha. Lê para mim o versículo 46. Sim, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Opa! E irão estes para o tormento eterno, está falando das obras ruins aqui. Sim. Mas os justos. Sim. Mas os justos para a vida eterna. Aí, esse justo aqui está parafraseando Romanos, que o justo viverá pela fé. Aqui está o justo. Não somente pela fé. Não. Aqui está o justo. Aqui está dizendo o seguinte, esse cara que fez o bem aqui, esse bem que ele fez é consequência da fé dele, do crer nele em Jesus Cristo, que ele foi justificado por Cristo. Ele está falando de salvos, escatologia. Ele está falando de salvo aqui. Não está falando de alguém que está buscando. Está falando de salvos lá no reino. Salvo já. E ele foi salvo por quê? Está falando do justo. O justo é justificado pela fé. Pela fé. E aí as obras vêm como adeno à fé dele. Você não leu o 46 aqui. O 46 está bem explicado no final e quebrou. Tá bom, porque está falando do justo. Agora eu repito o 46. Vamos lá. E estes que os ímpios irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Porém, aqui se nós voltarmos, dá a razão, se nós voltarmos aqui para o 35, por quê? Olha o porquê, está dizendo a razão, o motivo. Porque tive fome e deste-me de comer. E aqui vem as demais obras. Nós vemos que as obras... Ora, vamos pensar se essa pessoa tivesse somente crido. Ele estaria ali? Não. Ele criou, mas fez boas obras. É isso que eu venho dizendo desde o início. É aquilo que eu falei, né? Ali está falando de duas classes, de salvos e de perdidos. Ali é a escatologia, está falando do final, né? Lá vou dizer assim, no trono. E ali Jesus enumera as obras, mas a obra de um justo, de um justificado, de um cristão que alcançou a salvação pelo mérito de Cristo na cruz, não por mérito próprio. Ou seja, ali está dizendo que ele fez as boas obras porque ele já era um salvo, um justificado, entendendo? E o que a obra dele foi apenas um adeno da graça que ele alcançou em Cristo Jesus. Ali ele não é a obra que está salvando ele. E lá no versículo final, que você colocou muito bem, está chamando lá, o justo viverá a eternidade. O justo. Não está dizendo a obra. Ele vem citando as obras, mas não vem dizendo que a obra é consequência da salvação dele, ou seja, a salvação dele foi pela obra, não. Está dizendo que lá no final ele dá o tiro no pé, assim, com todo o respeito dos pensamentos do irmão, dizendo o justo viverá a eternidade. Aquele que foi justificado e por ser justificado foi salvo e por ser salvo produziu as boas obras, que é normal, não por conta da salvação, mas como um adeno, entendendo, de uma vida cristã, de uma vida santificada pelo Espírito Santo. Amém. Certo, você pode seguir e fazer um resumão de tudo que você defendeu, né, para ficar bem claro aqui, as ideias. As considerações finais que eu chamo, tá bom? Pode ficar à vontade. Como a gente diz, né? A gente debate ideias, não pessoas, tá entendendo? O mais importante de tudo aqui, irmão, eu creio que seja a doutrina da soterologia, que é a doutrina da salvação em Cristo Jesus, né? As outras situações são periféricas. Nós temos que saber por quem e para que nós somos salvos, né? Então, se nós soubermos isso, já estamos, vou dizer assim, 99% do nosso trajeto já para estar na glória com o Senhor. Isso que é o mais importante, entendendo? Como eu te falei, eu friso muito a situação da justificação pela fé, que só somos salvos, na minha concepção, pela fé e não pelas obras. Mas, porém, eu não tenho como dizer que a minha obra não é importante, que a minha obra vai me justificar
como cristão que eu sou. Como cristão, né? O que significa cristão? Pequenos cristos, né? Então, assim, se eu não demonstrar Cristo em mim, que tipo de cristão sou eu? E como é que eu demonstro Cristo em mim? Através das minhas obras, mesmo eu tendo sido salvo já. É aquilo que você falou de Tiago capítulo 2, né, que vem mostrando pelas obras que a fé sem obra é morta. E é realmente, entendendo? Se você não faz as boas obras, você não é um cristão correto, você não é um cristão salvo em Cristo Jesus. Você é apenas mais um na multidão que diz crer em Cristo, mas não é uma fé que salva, não é aquela fé salvífica que a gente cremos. É isso que eu creio. Certo, agora eu vou fazer aqui minhas considerações finais, o que eu defendi desde o início até o fim. Eu vou iniciar pelo final, onde o irmão disse que eu dei um tiro no pé, porque eu disse aqui, através do versículo 46, que é o justo que vai para a vida eterna. Não foi tiro no pé, eu vou explicar aqui desde o início. O João, vamos lá, um resumão aqui. A minha posição é que Deus, ele nos salva de graça, pela fé, mas essa fé tem que ter obras, eu tenho que cooperar com as obras. Mas até a minha cooperação, até o meu arrependimento, uma obra que eu faço é Deus que faz em mim, é Deus que está agindo em mim, é a pessoa de Cristo que age em mim, é o que eu defendo. Então eu não tenho mérito algum. Tudo isso é Deus que faz, é a ação divina, ele opera em nós o querer e o realizar. João defendeu que Cristo, ele nos salva somente pela fé. Agora, o meu problema foi com essa expressão somente. Porque ao mesmo tempo que o João defendeu que a salvação é somente pela fé, ele diz que a fé tem que vir acompanhada de obras. Então, se a fé... Não, o Senhor disse que a fé é consequência das obras. Aliás, as obras são consequência da fé. Nós estamos falando de salvação. 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 A fé... A salvação é pela fé somente. Eu não estou falando de fé mais obra. Estou falando que nós somos salvos pela fé somente, não por obras. Então, quando você diz a fé somente, você está excluindo as obras. Mas, ao mesmo tempo, você exige que, para que a fé seja autêntica, ela tem que ter obras. Foi isso que você falou. Não, você misturou. Eu sou salvo somente pela fé. As obras são consequência da minha fé. As obras não contribuem para a minha salvação. Ela é quem mostra o bom cristão que eu sou. Porém, ela não participa da minha salvação. A minha salvação é pela fé. É isso que eu expus aqui. Tá. Salvação pela fé, mas ao mesmo tempo as obras não contribuem para a salvação. Não contribui, mas ela mostra quem eu sou, o cristão realmente sou. Certo. Agora eu vou concluir aqui em cima disso que você acabou de falar. Veja só, se você diz ser salvo somente pela fé, mas as obras não contribuem para a salvação, e a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta, é complicado, porque quando você diz somente a fé, você está dizendo uma fé morta. É complicado. E eu defendi o contrário, quase o contrário, né? Metade do que você diz, a justificação é pela fé, mas as obras. A fé tem que vir acompanhada de obras. Foi isso que eu defendi. Por quê? Para buscar uma harmonia com o próprio texto bíblico. Quando eu tenho a fé, eu não posso isolar Efésios 2, versículo 8, do restante da Bíblia, e dizer que a graça e a fé e pronto, acabou. Não. Eu tenho que considerar Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. E diz claramente, eu vou colocar até o texto aqui na tela, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Olha o problema bíblico com somente pela fé. Essas são as minhas considerações finais. Eu acabei demonstrando aqui no final, quero comentar, né, o último texto que eu li, e o versículo que o João diz que eu dei um tiro no pé. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Justo aqui, João disse que são aqueles que creram. Eu concordo, são os que creram, mas tiveram obras, porque o próprio Senhor Jesus aqui no versículo 36 diz, porque tive fome e me deste comer. Ele diz a razão porque essas pessoas estão entrando no reino. Ele não diz porque tivesse uma fé autêntica, ele diz porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, e fala várias outras obras. Essas pessoas foram salvas por essas obras? Não somente por essas obras,
mas pela fé mais as obras. Foi isso que eu defendi, né? E quando o nosso amigo diz somente, é problemático. Porque se eu disser somente, eu não posso, João, considerar essas obras aqui. Se eu disser somente a fé, eu digo não essas obras. Ou um ou outro. Eu tenho que abraçar a visão do somente a fé de forma literal, ou então admitir a importância das obras. Porque se as obras dão vida à fé, é essencial. As obras são essenciais para a vida do cristão, e num sentido salvífico. Porque sem as obras, a fé que nos salva, ela não é atuante, ela não é operante. Desculpa aqui dar um barulho aqui na rua, mas complementando. Sem as obras, a fé não tem vida. Logo, se a fé não tem vida, essa fé não pode salvar. Essas são as minhas considerações finais. O tempo já se prolongou muito, mas foi muito bom receber o irmão aqui. Mas, assim, eu acredito que a sua visão ficou clara, a minha também. A intenção aqui do debate é fazer as pessoas pensarem, conhecer os dois lados, comparar. E eu creio e espero ter mais debates com o senhor. Eu gostei muito, uma pessoa muito respeitosa, e realmente foi muito bom. E uma coisa importante, quero fazer só uma consideração. Independente das diferenças, eu quero um dia, o nosso foco é o reino de Deus. Como o João falou, tem questões que são até periféricas, apesar que eu não considero essa questão assim uma questão periférica, mas o mais importante é a nossa vontade de agradar a Deus. É para isso que Deus olha, a nossa sede por Ele, a busca por Ele. É isso que cada cristão deve ter. E eu espero um dia estar no céu com o João e muitas outras pessoas, glória, até de outras denominações. É isso que a gente espera. Essa vida é tão passageira, né, João? É uma coisa que, piscar de olhos, a vida passa. Por isso que nós não devemos levar ressentimento, nem mesmo em um debate. Eu não consigo. Antigamente eu me zangava em debate. Hoje eu não consigo. São os frutos do Espírito, né, irmão? Não consigo ficar zangado porque a pessoa discorda de mim. Sinceramente, eu gosto muito de debater para aprender. Eu mesmo aprendo. E a outra pessoa também, eu creio que aprende. A gente muda de ideia. Se não fosse os debates, eu não teria mudado de ideia muitas vezes até hoje. Por exemplo, uma questão periférica. Só um momento. Eu era pré-tribulacionista, né? Até porque eu era assembleiano. Mudei de ideia através de debates, aprendendo, vendo outras opiniões. Pode falar. A gente pode divergir de tudo. Nós só não podemos divergir do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Exatamente. Pronto. Pronto, tá vendo? É claro que vai ter situações que você vai compreender, eu também vou compreender de uma forma diferente, mas que isso não tira o foco nosso, que é buscar sempre a Jesus Cristo, buscar a sua palavra, buscar os ensinamentos, entendendo, que Ele nos deixou, né? Buscando sempre uma evangelização boa, sim, saudável. Nós não somos o dono da verdade. Muitas das coisas nós não entenderemos aqui, só saberemos na glória. Alguns mistérios que a Bíblia ainda, que o Senhor não quis revelar. Muito embora eu acho que a Bíblia por si só, ela se interpreta quando você tem a luz do Espírito Santo. Entendendo? Mas tem muitas coisas que nós só saberemos quando chegarmos lá. E eu espero, creio, entendendo, que o dia que formos para Deus, se Ele não voltar antes, né? Assim, nós estejamos juntos, nos reconhecemos, nos abraçamos lá, né? E que possamos cada vez mais fazer a maior ordenança que Jesus nos comissionou, que está lá em Mateus. Ide, o ide dele, né? Que coube a nós. Poderia ter dado aos anjos fazer isso, mas Ele amou tanto a gente que determinou para nós fazermos isso. Então, se eu não fizer isso, que tipo de cristão eu sou? Se eu não pregar a palavra dele. Amém? Certo, e só concluindo sobre as obras, né, como a gente estava falando aqui, eu defendi que a fé e as obras salvam. Você defendeu que as obras são consequências da fé, da vida de um salvo, né? De qualquer forma, nós teremos as nossas obras, com a ajuda de Deus, para apresentar a Deus. Independentemente de como essa salvação se operou. Nós estamos discutindo aqui como a salvação se operou. Mas o que importa, acima de tudo, é nós sermos salvos no final da história. É isso que interessa. Amém. E se você está fazendo obra é porque você já é um salvo em Cristo Jesus. A mesma coisa que você está dizendo isso. A obra é porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Não. O que interessa é que está sendo feito. Amém, amém, meu irmão.
Mas foi muito bom, Railon, esse debate muito amigável, muito amistoso, respeitoso, é isso que falta, respeito com a opinião alheia, né? A gente vê nos comentários, às vezes, assim, às vezes a gente até se entra um pouco na carne, né, com os irmãos, assim, porque tem realmente situações assim que a gente até... Eu tento responder da Bíblia, mas quando o irmão vem um pouco grosso, eu às vezes até sou um pouco áspero também, reconheço isso, mas enfim, é bom que nós sejamos assim, né? Carinhoso, amoroso um para com os outros, porque nós estamos cumprindo o segundo mandamento que o Senhor nos determinou: amar o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, esse debate terminou aqui em uma evangelização. Não é verdade? Obrigado, meu querido. Um beijo para você, um abraço na família aí, e fique com Deus. Até a próxima. A gente vai se falando no próximo zap. debate. Tchau. Amém. Tchau.